Olá! Olha, chegou aquela época do ano, né? Energia lá em cima, calorão. E claro, para muita gente, a celebração com os bons drinks. Só que essa mistura, que é a alma do carnaval para tanta gente, pode ser, na verdade, uma baita armadilha. E aí fica a pergunta que todo mundo se faz: como é que dá para aproveitar a festa ao máximo sem que ela acabe com a gente? É o grande dilema de todo folião, né? Pois é, vamos descobrir como equilibrar essa conta. O ponto central do problema é justamente esse. Pensa bem, o calor intenso do nosso carnaval, junto com o consumo de álcool, cria a tempestade perfeita, sabe? É a receita certa para desidratação, mal-estar e aquela ressaca que pode simplesmente acabar com a festa do dia seguinte. Então, vamos entender direitinho por que essa mistura fica tão perigosa, principalmente numa maratona, que é o carnaval. Afinal, não é só um dia de festa, né? São vários dias seguidos, o que acaba testando todos os limites do nosso corpo. Bom, antes de tudo, vamos ser bem realistas e ver o que a ciência diz sobre isso. A verdade, nua e crua, é que não existe um nível que seja considerado seguro para o consumo de álcool. A opção mais saudável é sempre não beber. Mas como a gente sabe que muita gente vai comemorar com bebida, o nosso foco aqui se torna a redução de danos. E é sobre isso que a gente vai conversar. Agora, vamos falar de um comportamento bem específico e, olha, muito comum na folia. É um hábito de risco que tem nome: binge drinking. Mas o que isso quer dizer na prática? Binge drinking nada mais é do que o ato de beber uma quantidade muito grande de álcool num espaço de tempo bem curtinho, geralmente ali em torno de umas 2 horas. E é aqui que os números ajudam a gente a entender a dimensão da coisa. Para os homens, a gente está falando de 5 ou mais doses. Para as mulheres, 4 ou mais. E o ponto mais crítico aqui é o tempo. Tudo isso em apenas 2 horinhas. É uma sobrecarga imensa para o organismo. E como é que o corpo reage a isso? Bom, o álcool age direto no nosso sistema nervoso central. O raciocínio começa a ficar mais lento, a coordenação motora vai para o espaço e a capacidade de tomar decisões seguras, essa diminui drasticamente. Resumindo, a percepção de risco fica toda distorcida. O nosso corpo é uma máquina super inteligente. Ele sempre avisa quando algo não vai bem. O grande problema é que o álcool funciona quase como um botão de silenciar para esses alarmes internos. E aqui entra um perigo que é também psicológico. No meio daquela euforia toda da festa, com o raciocínio já meio bagunçado pela bebida, a tendência é simplesmente ignorar os pedidos de socorro que o nosso próprio corpo está fazendo. Então, quais são esses sinais de alerta que não dá para ignorar? Tontura, fraqueza, aquela dor de cabeça que não passa, náusea. Isso não é só um incômodo, gente. São verdadeiras bandeiras vermelhas que o corpo levanta para dizer: ei, para, preciso de uma pausa e, principalmente, de água. Ok, já entendemos os riscos, a parte mais séria. Agora a parte mais importante: como é que a gente curte sem passar perrengue? Vamos direto para as dicas práticas dos especialistas. Olha, se fosse possível seguir uma única dica, que fosse esta aqui. É a regra de ouro dos especialistas contra a desidratação. Um copo de bebida, um copo de água. Parece simples, né? Mas faz uma diferença absurda. Vamos ao guia prático da folia? Passo 1. Hidratação. O álcool tira líquido do corpo, então repor com água de coco ou isotônicos é essencial. Passo 2. Alimentação. Comida no estômago, principalmente proteínas e carboidratos, ajuda a absorção do álcool a ser mais lenta. E passo 3. Beba com consciência. Vá devagar, defina um limite para si e tente não ficar misturando bebidas diferentes. A preparação antes da festa começar também é tudo. Dormir bem para recarregar as energias é fundamental. Planejar como vai e como volta, segurança em primeiro lugar sempre. E claro, não esquecer do básico, se proteger do sol com protetor, chapéu e roupas leves. E para fechar, vamos falar do temido dia seguinte. É hora da gente desmistificar de vez essa ideia de que existe uma cura mágica para a ressaca. Como o especialista alerta, o grande perigo da automedicação é aquela falsa sensação de segurança. A pessoa toma um remédio, se sente um pouco melhor e pensa: ah, beleza, posso exagerar de novo amanhã. Isso acaba criando um ciclo super vicioso e perigoso. Então, a mensagem aqui é muito clara. Se os sintomas da ressaca estiverem muito fortes ou não passarem, nada de se automedicar. O único caminho seguro e recomendado é procurar um profissional de saúde. E a gente encerra com uma reflexão final. Cuidar da saúde não atrapalha a festa, muito pelo contrário, garante que a gente possa continuar festejando. A pergunta que fica é:
Como cada um pode usar esse conhecimento para celebrar de um jeito mais consciente e, no fim das contas, se divertir ainda mais? Fica aí a reflexão. Até a próxima!